Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, falando aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou junto com o pastor Lenaldo Renovato de Lima, ele que é comentarista das lições da Escola Bíblica Dominical, presidiu a Assembleia de Deus aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, por 25 anos e hoje, jubilado, continua trabalhando na obra do Senhor e hoje está para comentar juntamente conosco. Eu quero agradecer ao pastor Reinaldo Odilo, ele que é o coordenador geral do DENEC, que acaba sendo esse canal de bênção para chegar essa aula até os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer também ao pastor Martim Alves da Silva, o nosso pastor presidente estadual, e bem como ao pastor Abdênego Xavier, que é o nosso coordenador aqui na cidade de Parnamirim e segundo vice-presidente do ministério aqui no estado. Então, nesse momento, eu quero pedir ao pastor Linaldo para fazer as suas considerações iniciais e uma oração para nós iniciarmos este trabalho de gravação da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Bom, pastor Elias e amados telespectadores, né? Agradecemos a Deus pela bênção de poder voltar a compartilhar, né? Comentário da lição com o pastor Elias para todos os nossos queridos irmãos. Bondoso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, te louvamos pela tua bondade para conosco, Senhor. Voltamos a participar desse trabalho, da apresentação do comentário, da lição, desse podcast. Abençoa que essa lição seja uma bênção para a tua igreja, através dos professores, dos comentadores, dos alunos, meu Deus. Nos ajude e abençoe nesse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui na lição de número 8 de adultos, nesse primeiro trimestre de 2025. O comentarista, o pastor Ezequiel Soares. Então, nós estamos aí continuando essa lição maravilhosa. E tem por título Jesus viveu a experiência humana. Então, essa é uma defesa hoje que será feita nessa lição de número 8. E o nosso textuário vai dizer: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo de número 23. E a nossa verdade prática vai dizer: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Os nossos 3 objetivos propostos para essa lição são identificar a experiência humana do ministério de Jesus. O segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam na atualidade, então, como elas estão intrínsecas em nosso meio. Os textos de apoio que estão na leitura bíblica em classe são de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51, e Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Nós não leremos aqui para ganhar tempo, mas é essencial que o professor não só leia em classe, mas interaja com os seus alunos. Numa das reuniões que nós participamos recentemente para professores de escola bíblica dominical, uma das coisas essenciais que foi apresentada pela nossa liderança aqui em Parnamirim foi que uma aula ela não consiste simplesmente numa exposição de conhecimento, né? Mas numa interação com o aluno de forma a ele construir conhecimento. E isso é uma característica de bons professores. Quando o aluno chega em casa, ele deve, sobretudo, eu creio, que chegar talvez no almoço de domingo e dizer assim: hoje eu aprendi uma coisa muito interessante, e compartilhar com aquelas pessoas que estão junto. Na introdução da nossa lição, diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge, eremita, no retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou a prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos das experiências
da experiência humana de Cristo. E quando a gente fala sobre isso, queridos, é interessante você pegar os seus alunos e, na hora da introdução da lição, tentar lembrar diversos momentos em que fica bem vista a humanidade de Cristo. No tópico 2, quando mais para frente nós comentaremos, nós vamos dar uma série de textos que o nosso comentarista da lição deixou e que são interessantíssimos para mostrar a humanidade de Jesus. Então, queridos, aqui falando dessa experiência humana de Jesus, vai tratar primeiro, no primeiro subtópico, sobre debates com as autoridades religiosas. Então, é notório que Jesus teve vários opositores, ele sempre esteve nas sinagogas ensinando, e aqui ele faz questão de mostrar que esses opositores, fariseus, saduceus, os herodianos, diversos grupos religiosos que se opunham contra o ministério de Jesus porque não concordavam, porque tinham princípios que eles queriam refutar. Mas aqui ele mostra que nesses debates revelam o ensino de Jesus sobre fatores que são essenciais mostrar para o seu aluno. Um dos primeiros que ele vai apresentar é a questão da ética, dos princípios morais e das responsabilidades civis que temos. Então, os fariseus, que aqui ele vai destacar que o nome vem do hebraico, e aí que significa separados, então, por mais que eles parecessem separados, algumas coisas que eles deveriam destacar em sua personalidade, muitas vezes elas deixavam a desejar. Jesus, todas as vezes que curava alguém num sábado, era algo que provocava extremo desconforto no lugar onde ele estava e, por vezes, a pessoa que era curada era até perseguida, colocada para fora da sinagoga por causa de ter sido curada por Jesus. E aqui, queridos, quando fala disso, diz que eles não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras. Então, vejam bem como é que eles colocam essa questão da tradição para a cultura judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo de críticas de Jesus por causa de condutas reprováveis. E falando sobre isso, ele diz que o apóstolo Paulo declara que o grupo de fariseus ao qual pertencia, antes de sua conversão, era mais severa da seita do judaísmo. Então, é assim como Paulo classificou a questão dos fariseus durante aquele período. Então, a mais severa de todas olha só como ele classifica a seita do judaísmo. Aí depois ele vai falar um pouco dos saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde Salomão. E aí ele fala que até pouco antes do surgimento desses grupos eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Então, queridos, um desafio interessante para fazer com seus alunos é separar a sua sala em dois grandes grupos e tentar fazer um modelo de sala de aula invertida. O que seria uma sala de aula invertida? Você vai passar o conceito para os seus alunos, um conceito prévio, e os seus alunos iriam estudar um pouquinho sobre fariseus e saduceus e fazer uma apresentação bastante rápida, mas aí o aluno interage com o professor e você vai poder fazer comparações. Então, aqui também, destacando a questão dos saduceus, ele diz que eles alegavam aceitar apenas os 5 livros, que seriam os livros escritos por Moisés do Pentateuco. E aí, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espírito, nem ressurreição. Então, veja bem que característica interessante. E aí ele vai destacar que eles acreditavam muito nos livros, somente nos livros do Pentateuco, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. E quando a gente questiona até determinados grupos judaicos, eu tive a chance de conversar recentemente com um judeu, e a postura que ele tem do Novo Testamento, ele fala assim, o Novo Testamento é um complemento do Antigo, mas ele não tem a mesma autoridade do Antigo Testamento na visão desse grupo religioso, como esse que eu conversei, que era um determinado judeu aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Então, aqui, queridos, destacando ainda sobre os saduceus, ele vai dizer que muitos deles eram sacerdotes, exerciam forte influência no Sinédrio, mas veja bem, alguém com
tamanha condição de influência, mas com a determinada doutrina equivocada, fazendo com que o povo seguisse e acabasse tomando determinadas atitudes reprováveis. Aí ele vai trazer um terceiro grupo também no subtópico primeiro, que é os herodianos. Então, nós vimos aí já os fariseus, nós vimos os saduceus, e agora os herodianos, que eram apoiadores da dinastia de Herodes, por isso levam esse nome aí e diz uma espécie de marqueteiros. Olha aí, pastor, a gente vê que hoje se fala essa palavra, antigamente já existia pessoas voltadas para esse tipo de prática. E aqui ele fala que buscam convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas, eram a favor dos impostos, então essas eram características destacadas dos herodianos. O discurso de Jesus também os incomodava, formavam um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Então, esse é o que nós vemos aqui na nossa lição, que ele destaca esses três grupos. Então, queridos, quando reuniu seus alunos, divida não em dois, mas divida em três grandes grupos, embora eu acredito que mereça se dar uma ênfase maior a fariseus e aos saduceus, mas também dê uma ênfase aos herodianos para que os seus alunos possam entender como eles trabalharam juntos na desconstrução, digamos assim, daquilo que era pregado por Jesus e tentando impedir a maneira como estava se desenvolvendo o ministério de Jesus e dos seus discípulos na terra. Aqui, queridos, nós vemos um primeiro passo que mostra Jesus e os grupos religiosos principais da época que ele teve que enfrentar em seu ministério ao longo da sua trajetória e que foram destacados, cada um com a característica própria. Aí nós vamos para o segundo subtópico, que ele fala da vida social e religiosa de Jesus. Nós vemos que o mestre participava de vida social intensa. Ele era muito conhecido, tanto que todas as vezes que ele voltava para a sua terra, aonde ele tinha, digamos assim, aparente menos credibilidade, justamente pelas pessoas por conhecerem a sua história, não querer crer naquilo que estava acontecendo. Então aqui mostra que a escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceram em um ambiente entre amigos. Então veja bem que Jesus ele tinha uma rotina de vida normal, que ele tinha acesso a amigos, que ele tinha acesso à cultura local, que ele era conhecido por aqueles que estavam à sua volta. Então destaque isso aí e diz que os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo. E falando dessas características, apresenta amigos, apresenta vizinhos, apresenta parentes, como aí ele fala de Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Aí ele vai colocando aí, queridos, Zebedeu era um pescador da Galiléia, o marido de Salomé, irmão de Maria, e assim ele vai apresentando nestes textos algumas figuras que aparecem mostrando Jesus, esse ciclo de amigo, o ciclo de convivência, o ciclo de parente. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, ao ponto que ele, como menino, quando ia para as festas de Jerusalém, já se destacava nas suas falas quando ele chegava nas sinagogas. Ele crescia em estatura e crescia em sabedoria. Isso refuta, pastor Elinaldo, até essa questão de dizer que ele era um corpo humano e uma mente divina. Porque se colocar dessa maneira, não tem o que se desenvolver, porque aí ele já teria tudo formado como Deus, ele já teria conhecimento absoluto, e aí ele vai falando sobre isso. E é interessante que ele interagia com as pessoas, independente da sua condição social e espiritual. Nós vemos uma característica de Jesus, normalmente, quando se vê alguém enfermo, alguém doente, alguém em uma condição
de vulnerabilidade, muitas pessoas se afastam porque a gente gosta de se aproximar de projetos que são bem-sucedidos. Mas aí Jesus chega para um homem da mão mirrada lá no templo, ele para e vai curar aquele homem em um dia de sábado, e aquilo provoca extrema comoção das pessoas que estavam à volta. Então nós vemos aí Jesus, ele detinha essa característica, andava com publicanos, andava com pecadores, havia crítica dos grupos religiosos justamente por os grupos que ele andava. Ele dizia: os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. Era para o público que ele queria alcançar. Então, isso mostra a humanidade, essa característica de Jesus, e fala assim sobre todos esses aspectos no subtópico de número 2. O subtópico de número 3 fala das características próprias do ser humano. Então, Jesus nasceu de uma mulher, Jesus nasce de Maria por obra e graça do Espírito Santo, gerado de forma sobrenatural, e isso o comentarista deixa claro, mas aí nascendo de forma normal, de forma comum, como bebê. Então, nós já estudamos anteriormente nessa lição que tinham pessoas que diziam que ele não tinha um corpo material em algumas culturas deturpadas, e nós já vimos anteriormente, mas aqui mostra que não, que ele sofreu, chorou, sentiu angústia, entristeceu-se. No Getsemane nós vemos claramente que ele passa por uma agonia tão tremenda ao ponto de ali começar a sair pelos seus poros gotículas de sangue. Nós vemos Jesus sofrer ao peregrinar ali com a cruz até o local da crucificação, e como ele ficou debilitado ao ponto de precisar de ajuda para transportar aquela cruz, ele sentiu sono, cansaço, fome, sede, todas essas características. Jesus passou, e para provar esse corpo humano que ele tinha, 100% homem e 100% Deus, ele vai e também deixa claro na sua morte vicária, sem pecado, ele vai lá e morre em morte de cruz, e nós vemos isso destacado. Então, queridos, a diferença é que ele, entre todos que morreram e ele, é que ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou ao terceiro dia, e por causa disso, queridos, nós fomos remidos nos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, na sua experiência humana, ele participou de forma da nossa fraqueza física e emocional, ele foi ao deserto jejuar, ele sentiu todas essas características que nós vemos em um ser humano normal. Então, sentiu fraqueza, aqui como destaca o nosso comentarista. Queridos, então assim eu resumo o subtópico número 1 e passo aqui para o tópico de número 2, para o pastor Lenaldo comentar. Certo? Agora, o tópico de número 2 é heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, veja, irmãos, a primeira apresentada pelo comentarista, o pastor Ezequiel Soares, é apolinarismo. Já se vê que o nome vem de Apolinário, não é? Então, Apolinário foi um bispo de Laodiceia, não é? O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Veja bem, quanta invencionice, né? As pessoas naquela época, e hoje também, trazem para querer explicar as verdades da Bíblia. Mas, como diz a regra número 1 da hermenêutica, a Bíblia explica a ela mesma, viu? Então, com uma linguagem teológica, não é? Então, pode dizer que o ser humano, os elementos constitutivos são carne, o corpo, psique, ou alma animal, a sede de desejo, paixões, etc., alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não uma pneuma humana. Então ele, não é? Diz o seguinte: o Verbo, que é Jesus, segundo ele, teria ocupado o lugar da alma
na reencarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Imagina, não é? Negar que Jesus tinha espírito humano é mutilar a maneira com que ele se apresentou. Nós vimos aí, o pastor Adilson comentou do primeiro tópico, ele teve fome, ele teve sede, na verdade, ele teve tristeza, ele teve, enfim, ele passou por uma experiência humana completamente, com espírito, alma e corpo, não é? Então, qual a reação da igreja? A humanidade de Jesus, a humanidade plena de Jesus, não é? Segundo está muito bem colocado no comentário, está clara no Novo Testamento, muito clara. Fala do corpo físico de Cristo, né? Em Lucas 24, 36 a 40, Hebreus 10, 10, também da alma e do espírito. Eu não vou ler as referências, porque o tempo não dá. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, não é? É igual à nossa, e vale a pena a gente dar uma olhada em Hebreus capítulo 2, 14 e 17. Abra sua Bíblia aí, você que está diante da- do telefone ou do tablet, né? Vamos ver isso. Vamos ver isso aqui. Hebreus, viu? Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 2, 14 e 17. Hebreus capítulo 2. Estou abrindo a minha Bíblia. Você abre aí também. 14 e 17. Não é 14 a 17. 14 e 17. Hebreus 2, 14 diz assim, meus irmãos. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Esse versículo é muito forte, não é? Como os filhos participam da carne e do sangue, então nosso Senhor Jesus Cristo também, né, participou das mesmas coisas, para que pudesse morrer. Então, está dizendo que Jesus participou das mesmas coisas, da carne e do sangue. Ele foi homem, plenamente homem. Senão ele não podia morrer. Jesus não morreu como Deus, morreu como homem, na verdade. Então, o apolianarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia, em 451. Concílio, as reuniões gerais, não é? Reuniões gerais da igreja, os apóstolos, anciãos, entende, meus irmãos? Para discutir certos problemas e assuntos que apareciam como heresias e outros tipos, né? Outra, o monotelismo é uma outra reação, né? É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, quer dizer único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, e afirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis de uma pessoa em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, diz o comentarista, no ano 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecendo as vontades de Cristo, conforme Marcos 14, 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas. Humanas. Não era um espírito andando, não. Eram ações humanas mesmo, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Tá certo? Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 673, refutou esse tal de monotelismo, não é? Dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, como essas heresias, tópico 3. Então, você que é professor, como já disse o professor, o pastor Elias, deve dinamizar a sua classe, não é? Dinamizar a classe.
fazendo perguntas aos alunos, permitindo que eles façam perguntas. Como eu disse na reunião dos professores ontem, é dada uma sugestão de que na semana anterior o professor diga: meus irmãos, na próxima lição 9 e tal, então, eu quero que 3 de vocês comentem os 3 tópicos, façam um resumo dos 3 tópicos para iniciar a aula. Aí um aluno se oferece, ou você indica, um aluno que tem a condição, ele comenta, faz um resumo e diz em quantos minutos, senão ele vai tomar o tempo todo. Aí o segundo aluno comenta quando ele comentar o tópico 1, aí você diz: muito bem, então nosso irmão comentou aí você complementa com mais subsídios bíblicos e teológicos, não é? O aluno comenta o tópico 2 na maneira dele e você complementa da mesma forma e o 3 e assim por diante. Então, como é que essas heresias se apresentam nos dias atuais? Não é? Primeiro subtópico. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, que era o centro de suas atividades, e Fenícia, que é o atual Líbano, ao norte de Israel. Mas não faltam crenças bizarras, diz o comentador, sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, né? Alguém se lembra o que é o movimento Nova Era? É um movimento que, a meu ver, vai ser a grande prostituta prevista no Apocalipse. Será uma mistura de religiões: cristianismo, budismo, espiritismo, shintoísmo e tal. E nessa multiplicidade de religiões trabalhando de forma unificada, o governo do anticristo será um governo único, não é? Governado pelo diabo, pelo anticristo, pelo falso profeta, não é isso? Então, eu creio que ela será essa religião da nova era. Não é de hoje, não. Vai mais de 40 anos que ela apareceu por aí, nos Estados Unidos, e veio aqui para o Brasil também, a nova era, né? Ela que tem a história dos avatares, né? Avatares. Muito cuidado com isso, procure se informar melhor sobre nova era para explicar aos alunos. O aluno pode perguntar a você: pastor, o que é nova era? Você, que é professor, tem que explicar. Então, leia. Então, não somente esse momento, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Esteve na Índia. Então, o hinduísmo, né, ensina isso. Grupos ocultistas, espiritismo, entendeu? Ensinar que esteve na Índia. Os mormons declaram que mormons não aceita a trindade. Declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. Interessante, né? Estados Unidos nem existia na época de Jesus como nação organizada, com sua Constituição, seu povo, nada disso. A Bíblia, porém, nada diz acerca disso, que Jesus esteve nos Estados Unidos, esteve na Índia, etc. Né? Por isso devemos rejeitar essas fábulas, conforme 1 Timóteo 4 e 7. Né? Vamos dar uma lidazinha em 1 Timóteo 4 e 7? O que é que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7? É bom você abrir a Bíblia e mostrar a, aos seus alunos, não é? Pedir que eles leiam a palavra de Deus, para que mostre para 1 Timóteo, já estou com a minha Bíblia aqui aberta, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: vamos ler o 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas. Olha aqui, rejeita as fábulas profanas e de velhas, né? A entender certamente mulheres idosas que inventavam doutrinas, heresias, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Tá vendo? Então, naquele tempo já havia fábulas, heresias, ensinos estranhos. Então, no tempo de Jesus havia também. E hoje, muito mais, irmão. Muito mais. Tá certo? Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro.
Aí tem toda essas referências. Passo para o pastorealismo, o subitem 2, para ele concluir, inclusive com a conclusão. Queridos, é bem interessante falando sobre isso. Eu imagino, pastor, a dificuldade da navegabilidade, do deslocamento para essa época e tal. Então, bem desafiador até para acreditar nessa doutrina dos mormons falando sobre Jesus nos Estados Unidos. Mas, queridos, aqui no subtópico número 2 do tópico 3, Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, essa essa intervenção desses esotéricos que contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural. Jesus, na comunidade de seu povo de Israel, não como um estrangeiro, não como um forasteiro, não como essa divindade incorpórea, né, sem corpo, como muitos pregam, dando a ideia de alguém que nem precisaria ou nem passaria pelas mesmas coisas que os demais. Mas aqui ele faz questão de destacar sobre essa característica de Jesus. Ele vai citar aqui Lucas capítulo 4, versículo 22 ao 24, um texto aqui já falando sobre essa questão da presença de Jesus na sua comunidade. E aqui no versículo de número 20, 22 ao 24, vai dizer assim: então, versículo 22. E todos eles davam testemunho e se maravilhavam das palavras que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Olha aí a inserção dele na comunidade e as pessoas conheciam até, digamos assim, de quem era filho e a proximidade. E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio. E aí o Senhor Jesus continuou falando: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também a ti. E aí ele vai destacando aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Olha só, é interessante, queridos, esse texto para ler, e aí no versículo 24 vai dizer assim: E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Olha a ideia de pertencimento destacada aí, pastor Elinaldo, e ele mostrando a visão, porque a maneira como disseram, não é este o filho de José, não era uma maneira respeitosa de linhagem, como aqui no Nordeste, quando falam sobre parentes, né, para justificar uma genealogia, mas de uma maneira pejorativa. E aí ele vai mostrar essa característica bem destacada. E é interessante, queridos, que ele continuando falando sobre isso, ele vai dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão Tiago de José, como está na lição. Isso aqui é no subtópico número 2, que foi transcrito aí parte do texto. E aí ele vai falar do texto de Marcos, capítulo 6, versículo 2 e 3. Então eram sempre feitas essas comparações para mostrar Jesus inserido na sua comunidade e a dificuldade que ele tivesse aceitação, principalmente no seu lugar de nascimento. Eu até acho isso bem normal, pastor Elinaldo. É sempre mais difícil, é sempre mais difícil, talvez, para qualquer um ministerialmente, pessoalmente. Eu digo isso a nível de família mesmo. Ele ter toda a idoneidade que às vezes tem fora quando está junto dos seus. Olá, Benjamin. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, quando fala sobre isso aí, pode ver que às vezes você se desenvolve, vive grandes experiências e os seus alunos podem ver isso aí. Às vezes, as pessoas que te conhecem, por não ter visto você passar por tudo isso, as situações que você foi posto para viver, muitas vezes até ele te olha como sendo ainda aquela pessoa que um dia ele viu crescer e com Jesus não foi diferente. Então ele passou por isso. Ainda voltando ao tópico 2, na verdade, Sim. então, quando eles conheciam Jesus como o carpinteiro, Uhum. não é? Não é isso o carpinteiro? Quer dizer, Jesus, se você perguntar, se alguém te perguntar qual era a profissão de Jesus dos 12 aos 30 anos, não é? Ou da sua adolescência até os 30 anos, você pode responder com segurança, ele era carpinteiro. Porque se aos 30 anos ele era chamado de o carpinteiro, é porque ele trabalhava na carpintaria,
com seu pai adotivo, José, não é? Muito interessante isso passar para os seus alunos, não é? Outra coisa interessante aqui, chamar a atenção, pastor Elias, é sobre a Igreja Católica ensina que Maria foi virgem, né? É o dogma da virgindade perpétua da Mãe de Jesus, que é enunciado assim: é de fé que Maria Santíssima foi virgem antes, durante e depois do parto. Ou seja, com isso quer dizer que ela só teve Jesus e permaneceu virgem. Mas aqui está Obrigou dizendo, ó, José a ser celibatário. celibatário, é verdade. Aqui diz, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, aí vem os irmãos de Jesus, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Então, Jesus teve 4 irmãos bem declarados aqui. E eu não estou aqui conosco. Suas irmãs, não diz o nome delas, mas eram pelo menos 2, para ser no plural, não é verdade? Então, Jesus teve uma humanidade perfeita, uma família bem estruturada, seus pais judeus, cumpridores da lei. Quando Jesus tinha 12 anos, levaram ele para a festa da Páscoa, não é? Levaram ele a Jerusalém, a Jerusalém. Tudo isso mostra que ele era realmente um ser humano normal, na verdade. E concluindo aqui, a conclusão diz: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Aqui é uma coisa muito importante mesmo. Não sei se vocês conhecem um livro chamado Sheldon, é o autor. Em, em seus passos, que faria Jesus? Sabe o que quer dizer isso? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria dessa maneira? Né? Humanamente falando, ou espiritualmente, ele faria do mesmo jeito? Ministerialmente? Eu fico pasmo quando vejo alguns crentes, ou alguns obreiros, agir de tal maneira completamente estranha ao cristianismo, irmãos. Então é bom perguntar, como é que Jesus faria? Eu li esse livro e fiquei admiradíssimo. E aconselho alguém que quer ter na sua biblioteca um livro muito bom para acerca de Jesus, do comportamento cristão, de imitar Jesus, como Paulo disse, não é? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Compre esse livro. O autor é Sheldon. Em seus passos, que faria Jesus, não é? Então, ele como Deus, ele agiu, ele dizia o que estava no coração das pessoas, não é? Não precisava ninguém dizer, nós não podemos fazer isso. Mas como homem, como já diz o comentarista, o pastor ali já destacou, comia, bebia água, bebia suco certamente da época, não é? E dormia, cansado da viagem, na verdade, se entristeceu, se irritou com os fariseus, na verdade. Por exemplo, eu só vi Jesus tratar de maneira, digamos assim, rude os fariseus. As únicas pessoas que Jesus disse, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, quer dizer, palavra muito forte, não é? Mas as demais pessoas, Jesus tratava com educação, com respeito, com acolhimento, não é, irmão? Eu conheci um pastor, meus irmãos, que eu não vou dizer quem, nem aonde, onde para você falar com ele, precisava orar e jejuar. É. Ele não estava disponível toda hora, não. Né? Era um pastor, por exemplo, que, homem de Deus, porém, cometia falhas tremendas. Por exemplo, fazia acepção de pessoas. Depois do culto, eu vi com estes olhos uma irmã de chinela japonesa dizer: Pastor, eu quero falar com o senhor. A pobrezinha da irmã atrás dele: Pastor, pastor, ele quase não deu atenção. Como ela insistiu, eu disse: Irmã, diga logo o que você quer, porque eu já estou indo para casa. Nesse tom de voz, irmão. Mas quando o irmão queria falar com o pastor, era com anel no dedo, paletó e gravata bonitos. Pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu irmão, sente aqui. Irmãos, isso é acepção de pessoa. Então, devemos ser imitadores de Cristo, como ser humano mesmo, tá certo? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, concluímos aqui, não é?
essa lição. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós como seres humanos. Graças a Deus por isso. Vamos orar, queridos, logo após o pastor Lenaldo ministra a bênção apostólica? Senhor Sim, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Essa é uma lição amém. maravilhosa, Senhor. Tem muito para ser tocado, Senhor, na vida de cada um que será ministrado. Pai querido, eu te peço que com a tua glória, a tua graça, o teu poder possas trabalhar de maneira gloriosa na vida dos professores e no coração dos alunos. Pai querido, para que ela possa ser uma lição que tenha aplicação Sim, prática meu e Deus. possa mudar vidas. É isso que eu te Jesus. peço e te suplico em nome de Jesus. Amém. Pastor Linaldo. Vamos, como é de praxe em nossas reuniões, não é? E apresentações, a palavra terminar com uma bênção. Então, vocês aí, quando estão nas suas casas, né? Os irmãos costumam fazer assim, não é? Isso não tem base bíblica, viu, irmãos? Nenhuma. Isso é um costume que foi criado em alguma igreja e chegou entre nós. Tá certo? Não é errado, não. Eu acho uma atitude até de reverência interessante, entende? Então, na sua casa, com as mãos levantadas ou não, recebamos a benção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Amém. Até o próximo encontro, se Glória a Deus Deus. quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.